Fala minha gente, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos tratar sobre os dízimos, algumas verdades sobre os dízimos, né? E um assunto importante, sempre recorrente, sempre tem gente falando contra o dízimo, sempre tem gente dizendo... E os argumentos são, o dízimo era da lei, não vou dar dízimo para o pastor. Basicamente esses dois argumentos que nós vamos enfrentar aqui. Não vou pagar salário de pastor, o ministério tem que ser gratuito, não vou ficar dando dinheiro para a igreja e blá blá blá. Bom, eu vou até começar do primeiro, mostrando o que para mim o dízimo é. Tá? E nós vamos analisar lá em Hebreus capítulo 7. Vamos falar rapidamente sobre Malaquias também, Malaquias 3:10. Né? São assuntos que a gente precisa tratar. Então veja, primeiro eu vou apresentar para mim o que o dízimo é. Segundo, eu quero tratar especificamente sobre a ideia do dízimo como, que está lá em Malaquias 3, como uma barganha, né? Aquela ideia de que há bênçãos de Deus que são atreladas à fidelidade no dízimo, tá? Quero tratar sobre isso. Se isso é real, em que medida que isso é real, tá? Se isso tem fundamento bíblico. O pessoal usa muito Malaquias 3:10, né? Que diz lá, tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Né? Então, usando esse texto, Malaquias 3:10, diz que há bênçãos atreladas à fidelidade do dízimo. Isso é real ou não? E por último, tratar da ideia de que o dízimo é uma coisa da lei e não da graça. Aí eu vou usar Hebreus capítulo 7, versículos 1 até o versículo 7. Tá? Pois bem, vamos lá. Eu até deixei na Bíblia aqui que é melhor. Malaquias eu peguei aqui na citação digital ali. Vamos lá então. Primeira coisa, o que a gente pode dizer que é o dízimo? O dízimo ele está sim presente lá no Antigo Testamento. Ele é algo no Novo Testamento, né? Mas, ao mesmo tempo, o dízimo ele é um serviço. Tá? Então sim, tem essa conotação de adoração, de oferta a Deus, mas ele é mais um serviço. Tá? Por quê? Porque quando nós entregamos o dízimo, nós contribuímos com a comunidade em que congregamos. Então nós servimos a Deus, aí a gente lembra de Atos 17, Deus não é servido por mãos humanas. Né? Mas Cristo diz que quando visitamos o enfermo, quando ajudamos o necessitado, nós estamos servindo a Ele, nós estamos fazendo para Ele. Então quando a gente entrega o dízimo, é óbvio que aquele argumento que Deus não precisa de dinheiro. Claro que não, Deus é dono do ouro e da prata, né? Então você não paga para que Deus, como se Deus necessitasse do seu dinheiro, óbvio que não. Você entrega o dízimo como um serviço, né? Uma oferta do seu coração. E tem sim, é real dizer que nós dizemos que o dinheiro não nos domina, que nós estamos controlando o dinheiro, administrando o dinheiro, enfim, tudo isso é real. Mas o mais importante é que quando nós temos que entender que ao contribuir, nós estamos servindo a comunidade. E ao servir a comunidade, servir a igreja, nós estamos servindo a Deus. Tá? Esse é o ponto. Então o dízimo é um serviço, é uma adoração, tudo mais, mas é uma posição de serviço, ok? Assim eu sempre vi o dízimo. Bom, então sim, ele tem o lado da adoração, né, de agradecer a Deus, de gratidão e tudo mais, mas também é um serviço à igreja, logo um serviço a Cristo, um serviço ao reino de Deus, ok? Então nós que fomos salvos, nós queremos servir ao Senhor, inclusive contribuindo com a nossa renda, tá bom? O dízimo pode ser algo diferente de dinheiro? Olha, se a gente seguir a lógica que é um serviço, não dá, né? Por quê? Se você levar algo que não seja sua renda até a igreja vai fazer muita coisa com ela. Né? Tudo bem, você pode levar lá um mantimento que vai ser usado para doar para algum necessitado, um outro tipo de oferta, mas não é exatamente o dízimo. Né? Então o dízimo na nossa realidade é finanças, tá? É em espécie, Pix, seja lá o que for, é dinheiro, tá? Não tem jeito, ok? Na realidade que vivemos não faz sentido levar outra coisa. Né? Você não vai conseguir servir a igreja de fato levando lá alguma outra coisa lá, tá bom? Pois bem, segundo aspecto,
existem bênçãos atreladas ao dízimo? Olha, o único texto que a gente tem diretamente dizendo que Deus vai abençoar por causa do dízimo é Malaquias 3,10. Né? Eu diria o seguinte: o dizimista, via de regra, o Espírito Santo vai moldando para que ele aprenda cada vez mais a administrar melhor seus recursos. Tá? Mas o contexto de Malaquias é um contexto em que as pessoas não davam dízimo. E é interessante notar que no Antigo Testamento o dízimo ele tem um caráter também tributário. Tá? Ou seja, a sociedade vivia daqueles dízimos, daquelas ofertas. Os sacerdotes viviam daquilo. E a sociedade como um todo, né, vivia daquele recurso. Tá? Então, assim, até, se não me engano, em Malaquias, ele fala: olha, vocês me roubam nos dízimos, nas ofertas. Né? Vocês não consagram a mim aquilo que vocês deveriam. Né? Vocês me defraudam nisso. Né? Então, assim, quanto a bênçãos que estão atreladas ao dízimo, eu sou um pouco cético com essa afirmação. Porque, embora Deus tenha me abençoado muito, né? Não tenha deixado faltar nada, enfim, tudo bem. Mas daí dizer que uma bênção está atrelada, não dá. Né? Tanto que se você perguntar qual bênção, ele vai falar, vai travar, né? Ele não vai conseguir te responder de pronto. Ele vai ter que pensar muito. Né? Porque de fato não tem uma base bíblica para dizer que tem bênçãos que são dadas por Deus à medida que você entrega o dízimo. Não tem. Tá? Não há. O que acontece é que no momento ali, no texto de Malaquias, a sociedade estava tão distante de Deus que Deus usa essa expressão. Né? Por quê? Porque era aquilo ali, era como, digamos, o centro do problema ali. Uma sociedade idólatra, que o não entregar o dízimo era talvez a ação maior deles na sua idolatria. Então Deus ataca o que é principal na vida deles. Qual que é a principal prática deles que demonstra o afastamento deles de Deus? O dízimo. Então Deus vai lá e ataca. Fala: olha, se vocês entregarem o dízimo, significa que vocês entenderam que eu sou o Senhor, que eu sou o vosso Deus. Então naquele momento essa expressão fazia sentido. Tá? As pessoas provavelmente tinham medo de alguma escassez, alguma coisa assim, e não entregavam os dízimos. Né? Então naquele momento Deus usa esse termo. Então eu entendo que essa passagem de Malaquias 3 é para aquele momento. Logo, dizer que há bênçãos que Deus não libera porque você não é fiel no dízimo, acho complicado. Tá? Eu não consigo encontrar base escriturística para esse tipo de afirmação. Ok? Se alguém tiver, põe nos comentários aí, me manda no Instagram, sei lá. Né? Mas eu não encontro base escriturística para dizer que tem bênçãos que Deus só dá se você for fiel no dízimo. Tá? Porque dízimo não salva. Né? Talvez exista uma relação, eu até já usei essa expressão, mas eu venho revendo essa ideia, que dízimo não salva, mas quem é salvo dá o dízimo. Né? Eu até venho revendo essa frase, já até usei ela algumas vezes, porque eu dizia o seguinte: não necessariamente que quem é salvo dá o dízimo, mas quem é salvo quer servir a Deus na igreja. Né? Então o dízimo é uma das formas, como eu colocava anteriormente, o dízimo é uma das formas de servir a Deus na comunidade que você congrega. Né? Mas não é a única. Tá? Então, assim, aquele que não entrega o dízimo, ele tem que ser trabalhado pelo Espírito, ele tem que ser orientado, tem que haver um aconselhamento, porque talvez ele tenha uma idolatria, né, nessa área financeira na vida dele. Isso é um problema. Tá? Mas isso não é que vai travar bênçãos. Né? Isso essa idolatria interna, não o ato em si de não entregar o dízimo, mas essa idolatria interna vai atrapalhar o relacionamento dele com Deus. Tá? Entenda, né? Deus não acho na Bíblia nada, né, que Deus condicione alguma bênção. Ok? Deus condiciona a salvação a uma fidelidade, né, uma entrega. Né? Então o salvo ele se entrega. Tá? Os calvinistas aí não vão gostar, né? Deus condiciona a salvação a uma entrega. Mas enfim, né? O fato é, a salvação, o salvo, ele se entrega a Deus. Né? E o dízimo é uma das áreas. Né? Então, assim, se você tem dificuldades em entregar o dízimo, em ajustar suas finanças, ore a Deus. Se aconselhe com pessoas íntegras, com pessoas sábias, né? Para que você possa se organizar. E principalmente esteja aberto a mudar.
né? Porque não adianta nada, sei lá, pedir conselho, pedir orientação, mas você não querer mudar, né? Eu até ouvi um podcast outro dia, o rapaz virou e falou assim, olha, eu fui lá, conversei, concordei com tudo que ele me falou, mas não pus nada em prática. Então não adianta nada, né? Você até concorda com o que a pessoa está te falando, com as orientações que ela te dá, mas você não está disposto a mudar. Então isso não resolve nada, né? Então, assim, busque, né, essa compreensão e essa intenção de se entregar mais a Deus, né? E aí você aprende a administrar as coisas, fazer uma planilha, colocar o dízimo como prioridade, enfim, tudo que você receber, você tirar lá os 10%, né? Enfim. Mas me parece que isso é uma questão que é muito mais psicológica, né? Coloca a nossa mente, o nosso coração, as nossas paixões em ordem, do que efetivamente alguma bênção, né? E muita gente usa essa expressão, né? Tem bênçãos na sua vida material que está atrelada à sua fidelidade no dízimo. Cuidado com essa expressão. Eu não encontro base escriturística para isso. Se alguém souber, por favor, me envie, tá? Então tenha muito cuidado com isso. Agora, o mais importante, eu deixei por último, a cereja do bolo desse nosso assunto aqui. Desculpa, tá, gente? Já estou bebendo água, mas é porque estou gravando alguns vídeos, estou fazendo algumas coisas, vai dando sede. Tá, embora seja uma gravação, né? Não é muito comum pessoas gravando e bebendo água. Mas enfim, vamos lá, voltando. O mais importante é essa parte. O dízimo é da lei. Cuidado, né? Cuidado, muito cuidado. E aí usa, né, quando Cristo vai trabalhar a questão lá no Sermão do Monte e outras passagens, que ele vai condenar, né, a não entrega dos dízimos, né? Ele vai condenar isso, te dá o dízimo disso, mas não observa. Ele fala, ó, dá o dízimo do cominho, das ervas, das produções, mas não observa a lei de Deus, não é obediente, né, lá nas coisas. E aí muita gente interpreta como se Deus estivesse falando, olha, não precisa dar o dízimo, só seja obediente. Não é isso que ele está dizendo, né? Ele fala, não, faça um sem deixar o outro. Dê o dízimo, mas também observe as suas obrigações de devoção. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, se você dá o dízimo, mas você não é fiel, você não tem um coração quebrantado, você está pagando pedágio para ir para o inferno. Isso eu falo direto. Né? Se você não é salvo, se você não entrega o dízimo como louvor, como gratidão, como serviço, você está pagando pedágio para ir para o inferno, você não é salvo. Né? Então, a primeira coisa, seja salvo, né? Seja fiel a Deus, tenha um coração quebrantado, sincero, para depois você cumprir as formalidades da igreja, enfim. Né? Senão, você está simplesmente cumprindo um ritual e você está caminhando para a condenação. Agora, vamos lá. É da lei? Primeira coisa, se é da lei, a gente não vai... quer dizer, nem toda a lei foi revogada. Né? Cristo diz lá em Mateus 5,17 que ele não veio revogar a lei, mas cumpri-la. Então o Senhor ele dá um novo sentido à lei. Né? Então veja, se o dízimo no Antigo Testamento tinha um caráter tributário, hoje ele tem um caráter devocional. Mudou a natureza, a finalidade do dízimo. Tá? E ele não tem mais esse sentido de custear o povo, né? Custear o povo no sentido institucional, ele já não tem mais essa conotação, né? Mas agora ele tem sim um custear da igreja, né? Ela não é, a igreja hoje é parte da sociedade, não é a sociedade em si, né? E ele vai custear, mas para aquele que entrega o dízimo é uma questão devocional, é uma questão de serviço, como eu falava anteriormente, então mudou. E aí veja, vamos lá em Hebreus 7, olha só que interessante. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou lendo e vou comentando. Né? Versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e quem saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. A figura de Melquisedeque está lá em Gênesis 14, né, quando Ló ele é levado cativo por uma guerra que teve ali de reis, né, ele é levado cativo. Abraão, então, reúne seus homens ali, 318 homens, e vai atrás. Vence, consegue e traz todo mundo de volta. Né? Ele ainda vira para os reis que ele salvou e fala assim, é o rei de Sodoma, Gomorra e outras cidades lá.
E ele vira para os reis e fala assim, olha, eu não quero nada do despojo, me dá só as pessoas. Os meus homens pegaram o despojo que pertence a eles, eu não quero nada. E Abraão vai nessa coisa toda lá, parece que ele fica lá. Melquisedeque encontra com ele, a palavra diz que Melquisedeque era rei de Salém, é provável que essa cidade Salém seja onde hoje é Jerusalém, tá? É provável, tá? Não se bate martelo nisso não, tá? Ou seja, havia um povo lá que adorava a Deus, o Deus Altíssimo. Abraão reconhece ele como sacerdote e entrega a ele os dízimos. Olha para você ver. Honra a Deus com as suas finanças. Honra a Deus com aquilo que Deus deu. Abraão é antes da lei. A lei veio com Moisés. Né? Então perceba que a função primeira do dízimo é devocional. A primeira função do dízimo é devocional. Ela vai custear o povo depois. O dízimo vai servir para custear o povo depois. Deus estabelece o dízimo como devoção. Primeiro ponto. E aí é óbvio, né? A devoção não mudou. Nós precisamos devotar, adorar ao nosso Deus. Tá? Então, aqui diz claramente, né? Abraão realmente entregou lá em Gênesis 14, e aqui ele reforça. Ele entregou os dízimos. Novo Testamento. Estamos na carta aos Hebreus. Né? Então, quando Jesus fala, olha, vocês dão o dízimo do cominho, mas não observam as suas obrigações para comigo, a sua devoção, é que vocês estão fazendo errado. O dízimo tem que estar dentro da sua devoção. É isso que Jesus está falando. O dízimo tem que ser parte da sua devoção, não é algo separado. É parte da sua adoração. Tá? É porque na modernidade a gente meio que separou isso. Eu mesmo entrego meus dízimos por Pix. Né? Então ele não está dentro. Agora, tem pessoas que colocam no envelope, ora a Deus, consagra. Tem pessoas que levam no culto de ceia. Entendeu? E glória a Deus, pode fazer isso, não tem problema não, desde que você sempre faça com a sua devoção. Tá? E aí essas facilidades que a gente tem hoje, né, pagar com Pix, fazer transferências, pagar cartão de crédito, uns fazem isso. Eu não sei se o crédito seria algo nesse sentido, né? Eu acho que não, né? O débito até vai lá. Mas o ponto é que você não pode separar o dízimo da sua devoção. Ah, vou só cumprir uma obrigação. Não, meu caro. Toda a sua devoção tem que estar, e o dízimo está ali dentro, tá? Junto com a sua devoção. Tá? Isso é o dízimo. De novo, se você está fazendo o dízimo como algo separado da sua devoção, você está pagando pedaço para o inferno. Se você não é convertido, se você não é grato a Deus, se você entrega seu dízimo como gratidão a Deus e serviço à igreja, você está pagando pedaço para o inferno. Tá? Então olha só, vamos lá. Sem pai, falando de Melquisedeque, versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho do Homem, permanece sacerdote para sempre. É claro, permanece sacerdote para sempre, Cristo, né? Melquisedeque morreu. Né? Há quem diga que Melquisedeque era uma teofania. Não, eu não creio. Tá? Não creio que fosse uma teofania. Me parece que era de fato uma pessoa que tipificava o Cristo. Né? A Bíblia não cita sua genealogia, não cita pai, mãe, de onde quer que vem, e ele toma os dízimos de Abraão. E olha o que o texto continua dizendo, versículo 4, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que, dentre os filhos de Levi, receberam o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, vem depois, né? Os filhos de Levi, a tribo de Levi, né, se torna sacerdote. Lá na lei, no livro de Levítico, isso vai ser contado. Tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Né? Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. E o versículo 7 fecha aqui. Ó. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Melquisedeque é maior. Melquisedeque é o rei, é o sacerdote. Veja que ele incorpora em si, quem nunca estudou cristologia, né? Ele incorpora duas funções de Cristo, rei e sacerdote. Por isso ele é tipo de Cristo. Né? Rei e sacerdote. Né? Olha que interessante. Né? E Cristo vai ter uma terceira, que é só ele, né? Que é o mediador, é o redentor. Né? O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é só ele. Né?
Mas ele é rei sacerdote, por isso que ele é tipo do Cristo, ele é maior. Né? E ele recebeu. E agora, depois aqui vai continuar dizendo que Cristo é o melhor sacerdote e tal. Se o autor está comparando Melquisedeque a Cristo, significa que hoje Cristo toma nossos dízimos. Né? E aí vem um detalhe, no Novo Testamento, pastor não deve ter percentual de dízimo, mas pastor deve ter seu salário, né? Porque o dízimo pertence agora a Cristo. Aí o pastor deve ter o seu salário, perfeitamente, sem nenhum problema. O pastor profissional, um bom pastor sustentado pela igreja, é bênção para a igreja, tá? Porque ele vai ter mais tempo para se dedicar ao estudo, ele vai ter mais tempo para preparar suas mensagens, seus sermões, para atender as necessidades da igreja, né? Para visitar, para cuidar, quem sabe, de congregações, enfim. Tá? Então, um pastor, um bom pastor, uma pessoa íntegra, realmente chamado por Deus para o ministério, que seja financiado pela igreja, seja sustentado pela igreja, é bênção para a igreja. Tá? Então veja, não há nenhuma contradição, né? Não há nenhum problema. O dízimo não é da lei. O dízimo é estabelecido antes da lei mosaica, ele permanece durante a lei mosaica, ele ganha ali alguns contornos de impostos, de sustento ali da legalidade, mas ele é no fundo ligado à nossa devoção ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que agora a Ele damos o dízimo, a Ele entregamos o dízimo como louvor e adoração a Ele. Olha que interessante, aí o capítulo 7 termina assim, no versículo 28, porque a lei constituiu os sumos sacerdotes os homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Então, no Antigo Testamento, o Senhor constituiu os sacerdotes que recebiam dízimo. Mas agora Cristo está nesse lugar. E quando nós contribuímos com a igreja, nós contribuímos com a congregação em que vivemos, nós estamos servindo a esse Senhor que morreu e ressuscitou por nós. Portanto, dízimo é parte da nossa devoção, não é uma coisa do Antigo Testamento. Tá? É uma coisa, não é algo que ficou na lei. Né? Portanto, tudo que a gente fala, isso é da lei, isso é da lei, isso é da lei, cuidado, examine as Escrituras, olha nela, perceba nas Escrituras o que continua no Novo Testamento e o que não continua. Tá? Não é para jogar tudo fora, não é para aceitar, nem dizer que mudou tudo, a lei joga tudo fora, mas nem também dizer, não, a lei continua completa. Não, você vai ter que começar a fazer circuncisão e tal. É entender, né? Paulo fala que a circuncisão agora é do coração, o sinal da conversão, o sinal da aliança com Deus é o nosso coração, é o nosso comportamento, é a nossa transformação de vida. Tá? Então, a gente precisa entender cada coisa, beleza? Então o dízimo, ele foi instituído como devoção e ele continua como devoção a Cristo. Hoje nós servimos a igreja e servindo a igreja nós servimos a Cristo com os nossos dízimos e ofertas. Tudo bem? Bom, espero ter provocado, espero ter lançado luz sobre esse tema que vira e mexe, é problematizado, é questionado, pessoas que não querem compromisso com as igrejas, que não querem ou são avarentos, né? E não querem dar o dízimo e usam uma série de argumentos. Né? E às vezes nós respondemos de uma maneira muito tola, né? com frases de efeito e tudo mais. Então eu tentei aqui trazer um raciocínio mais completo para a gente entender a questão do dízimo. Tá bom? Se você gosta de filosofia, teologia, os cursos estão aí na descrição do vídeo, beleza? Se você quer curso de teologia pastoral, curso de teologia para que você seja um obreiro na sua igreja, entra lá, @itpm.oficial. Tá? Esse é o seminário teológico da Igreja Assembleia de Deus. Tá bom? Do qual eu sou diretor. Agora, se você quer aprender apenas apologética e filosofia, vem estudar comigo, os links também estão na descrição. Beleza? Se você quer se formar como obreiro, vai lá no Instagram do Instituto Teológico Pastor Medeiros, @itpm.oficial. Lá na bio do Instagram tem os links para você se matricular e estudar teologia, lembrando que o certificado, né, do Instituto Teológico, ele é um certificado livre, ele é aceito nas Assembleias de Deus, né, na maioria das Assembleias de Deus ele é aceito, tá? Pelo menos aqui na nossa região, em Belo Horizonte, Minas Gerais, ele é aceito. É um curso semipresencial, tá? Você pode fazê-lo quando quiser. Se não, se quiser estudar filosofia e apologética cristã aí comigo, né, os links também estão na descrição. Beleza? Então é isso. Que Deus te abençoe. Curte, comente, se inscreva novamente, né? Envie aí o conteúdo para os seus amigos, para os seus conhecidos.
sempre bom que faça essa divulgação. Beleza? Está aparecendo aí embaixo também o QR Code, né? Aí aqui, né? Beleza. O QR Code aí tá aparecendo para você, tá? www.marcelolucas.com.br. Você acessa e vai ter lá todas as informações dos meus cursos, beleza? Então é isso, que Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Lembrando que toda segunda-feira temos um vídeo sobre teologia, né, algum assunto da teologia ou alguma questão apologética, e toda quinta-feira temos vídeos ligados à filosofia, comentários sobre algum assunto ou algum tema filosófico, beleza? Então, até o próximo vídeo, um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua família.